Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Profissionais de Sucesso. Eu sou Elson Martins e mais uma vez é com muita alegria que estou aqui para compartilhar com vocês de casa, que sempre nos honra com sua audiência, histórias de pessoas que com muita determinação conseguem um lugar de destaque nesse cenário tão competitivo. É claro, ninguém chega ao pódio sem persistência, foco, determinação e, sobretudo, motivação para enfrentar as adversidades do dia a dia, não é mesmo? Todos os dias, muitos obstáculos. Sabemos que não há uma fórmula mágica para se tornar um profissional de destaque, um profissional de sucesso. É preciso, sim, muito trabalho, persistência. É uma construção e uma busca constante. E hoje, para falar da sua busca, da sua competência, do seu trabalho sério, está aqui comigo Patrick Martins. Ele é proprietário da Form News, uma empresa de comunicação visual. Ele está para compartilhar um pouco da sua história, falar da sua trajetória e, sobretudo, também do seu empreendimento, que hoje é uma empresa de sucesso. Patrick, seja muito bem-vindo ao Profissionais de Sucesso. Boa noite, Elson. Eu gostaria de agradecer sobre o convite, de poder estar aqui falando sobre a minha empresa, sobre a minha história de vida e agradecer pela oportunidade. Bom, eu que agradeço por dispor do seu tempo, estar aqui para compartilhar conosco um pouco da sua história. A ideia desse programa, Patrick, é sempre trazer uma pessoa, né, que teve a sua origem lá talvez simples, humilde, mas com muita luta, muita determinação, conseguiu um lugar de destaque. Como sabemos, sempre, né, precisa de muito esforço, muita motivação para enfrentar todas as adversidades. E hoje você chegou a um lugar de destaque, né, no ramo em que você atua, que é a área de comunicação visual, e vai nos contar um pouco dessa história. Mas antes, eu vou pedir para você relatar as suas origens, né? Você é natural de onde? Nasceu em que cidade? Como que foi a sua infância? Os seus pais, na época, trabalhavam em quê? Bem, eu sou natural de Guaíba, Rio Grande do Sul. Gaúcho, então? Gaúcho. O meu pai, ele trabalha ainda com terraplanagem e pavimentação, ele é encarregado. E nós tivemos uma infância bem dura, né, por conta desse serviço do meu pai. Meu pai trabalhava em diversas obras, então nós sempre estávamos em mudança, né, e por conta disso nós moramos em muitas cidades, né? Certo, então eu fazia uma obra numa cidade, depois Sim. precisava migrar para outra cidade. Exatamente. Você tem outros irmãos também? Tenho, nós somos em quatro irmãos comigo, né? 3 irmãos, 4 homens, né? Tá, então você disse que o seu pai sempre tinha esse processo migratório em virtude dos trabalhos, né? Sim. Ele trabalha em que área? Ele trabalha no ramo de terraplanagem e pavimentação, obras, né? Certo, área civil. Sim. E depois que terminava uma obra numa cidade, migrava uma outra cidade, daí levava a família. Levava a família. Então nós sofremos bastante com isso. Minha mãe uma guerreira, né? Sofremos muito com isso, até por conta de colégio, porque nós começávamos a estudar num colégio, daí acabava uma obra, né? Uma ponte, um viaduto, uma barragem, e daí nós tínhamos que fazer essa mudança. No meio do ano letivo, não tinha concluído, nem tinha que ir para outra cidade. Assim foi a minha... E essa primeira mudança, você se recorda quantos anos você nasceu lá no Rio Grande do Sul? Quantos anos você já sofreu esse processo migratório aí do seu pai? Certo. Não, foi sempre a minha infância, a minha juventude sempre Ficava foi assim. mais ou menos que 1 ano, 2 anos? Às vezes nem isso. Por exemplo, na terceira série, eu me recordo que eu cheguei a rodar na terceira série, porque em 1 ano nós mudamos 3 vezes de cidade, mudamos em 3 cidades, né? E eu passei por 3 colégios. Cada colégio que eu passava, eu sofria no nível de estudo, adaptação, né? Adaptação e tudo, e eu cheguei nesse tempo a rodar nessa série, né? Eu acredito que não deveria ser mesmo fácil, né? Porque você imagina começar numa escola ainda séries iniciais, não tinha muita maturidade, de repente mudava, daí toda uma relação também de colegas, ambiente diferente, nem chegava a se adaptar, já saía de novo. Já saía de novo. O pai era meio que nômade, né? A gente até brinca, cigano, né? Pelo trabalho. Sim. E aí você conseguiu terminar o seu ensino fundamental dessa forma? Como que foi? Eu estudei até a 5ª série, daí dei uma parada,
por conta de que eu comecei a trabalhar daí, né? Com 14 anos eu comecei a trabalhar. Começou bem cedo. Comecei bem cedo. Eu comecei a trabalhar no ramo da construção civil daí, né? Eu era auxiliar de pedreiro, servente. Pedreiro. Né? Uhum. E foi bem difícil, porque naquele tempo não existia bitorneira, né? Esse tipo de coisa. Então nós trabalhávamos muito mesmo, né? Tudo manual, né? Então já virei muita laje, como diz o outro, na enxada, né? E você começou com 14 anos. Com Isso 14 era para ajudar os seus pais? Não. Quando eu digo que nós tivemos uma infância difícil, eu falo nessa área de muitas mudanças, adaptação, né? Graças a Deus nós nunca tivemos falta de nada. Mas vendo o meu pai trabalhando, o meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, até hoje ele ainda trabalha, e eu me espelho muito nele. Então, nessa decorrência, eu comecei a trabalhar também cedo. E eram outras épocas, outros tempos também. Geralmente começava assim mesmo cedo, né? Sim. Com 12 anos, 13, 14, quem trabalhava na agricultura já estava ajudando os pais. Sim. Ou em outras áreas também já estava se encaminhando, talvez, tendo o seu start ali para o seu primeiro emprego. Exatamente. Então foi na construção civil. Era um serviço bem pesado, né? Porque 14 anos, imagina. Um serviço pesado. Eu lembro bem que a minha mãe, ela fazia a minha marmita e eu saía 5 horas de casa e só voltava à noite. Então eu almoçava na obra, né? E foi bem pesado, mas isso me fez crescer bastante. Com certeza, a responsabilidade também, o amadurecimento e até para valorizar o que vem depois. Exatamente. Né? Porque se você também não tem certas experiências, você acaba não dando valor àquilo que você tem, ou talvez tenha um planejamento para conseguir outras coisas. Então toda experiência e todo trabalho é muito digno. A gente está comentando, válido, sabe que você começou cedo, né? Mas é uma profissão que nos orgulha, quem se dedica a isso, claro, né? São pessoas batalhadoras mesmo, que merecem todo o nosso aplauso. E você justamente começou muito cedo aí e teve essas experiências. Ficou quanto tempo nessa parte civil aí? Eu fiquei dos 14 até os 18, mais ou menos, até uns 17 anos. E daí, a partir... Ali você não estudava, só trabalhava? Não, ali eu não estudava, eu só trabalhava. E daí meu pai, né, por conta dele sempre estar trabalhando em obras, né, ele arrumou um serviço para mim na área da topografia. Então eu passei a ser um auxiliar de topógrafo, né? E daí de auxiliar eu cheguei a ser um nivelador, que hoje não existe mais essa profissão, né? Hoje já é um topógrafo em si. Já foi extinto, né? Já foi extinto. Mas eu cheguei a trabalhar na topografia. E ficou quanto tempo nessa função? Eu fiquei pouco tempo, um ano mais ou menos, um ano e meio. Aí estava lá com os 19 anos, exatamente, mais ou menos. E você então tinha parado na 5ª série até então? Até então eu não tinha estudado ainda, né? Tinha parado na 5ª série. Talvez justamente essa questão de essas mudanças constantes também, talvez foi uma falta de motivação para você, né? Exatamente. Diferente de alguém que está numa escola, que vai na sequência, nas séries, já tem a turma, né? Já está mais habituado com tudo. Sim, sim. E depois desse trabalho de topografia? Depois desse trabalho de topografia, eu consegui entrar na área da operação. Passei a ser um operador de escavadeira. Aí tudo através do meu pai me incentivando e me ajudando, né? Tudo ainda na mesma área, tudo na mesma ali, área, né? Exatamente, dentro da mesma área. Daí passei a ser um operador de escavadeira hidráulica. E aí ficou quanto tempo nessa função? Essa função eu fiquei bastante tempo. Cheguei a ter, acho que 17 anos de operador de escavadeira. E nesse momento aí que você deveria ter 19 anos, 20 anos, começou como esse operador de escavadeira, né? Você já projetava alguma coisa para você? Você pensava em retomar os estudos? Porque aí já tinha finalizado a adolescência, estava na juventude, né? Então aquela fase que talvez você comece a fazer um planejamento, né, para a sua vida, em termos profissionais. Você conseguiu pensar alguma coisa, planejava alguma coisa, ou você acreditou que daria prosseguimento nessa área mesmo que você estava? Eu sempre quis mudar, sempre quis evoluir, sempre quis crescer, né? E eu confesso que eu sempre tive o interesse de ser um engenheiro. Eu sempre queria ser um engenheiro, porque nós trabalhávamos com os engenheiros, né? Civil.
E foi aí onde me motivou a voltar a estudar, né? Mas o que me motivou a voltar a estudar foi um cunhado meu, que é o Célio Valcanai, uma pessoa bem importante aqui na cidade, muitas pessoas conhecem ele. E ele me incentivou a estudar. Eu conversei com ele, né, que eu gostaria de voltar a estudar, fazer uma faculdade, e ele me incentivou nessa área. Nessa época você estava morando onde? Nessa época eu estava morando em Jaraguá do Sul. Jaraguá. Estava começando a namorar a minha esposa. A minha esposa é de Guaramirim, né? E daí foi onde eu comecei a trocar algumas ideias, né, algumas conversas. Eu sempre quis crescer, né? Então, por isso que eu vi que o estudo era a forma que eu tinha de poder evoluir, né? Certo. Poder crescer. Nesse período ainda você estava como operador. Eu estava como operador e ao mesmo tempo eu era um encarregado, né? Eu operava a máquina, tocava as obras, já estava como um encarregado de terraplanagem. Já tinha surtido ali um espírito de liderança, né? Sim, sim. Talvez justamente por essa ambição também de querer. Eu trabalhava numa empresa em Jaraguá do Sul e essa empresa eu liderava quase 100 pessoas. Você tinha quantos anos quando chegou a essa liderança? 20 anos. 20 anos. Então já começou cedo, já despertou com ali. Responsabilidades, né? É por isso que eu digo assim, às vezes, independe do seu antepassado que você tem muita pessoas que reclamam que não tem oportunidade. Sim. Mas as oportunidades a gente vai construindo, né? Exatamente. Igual você foi construindo, teve o seu primeiro emprego como servente, né? Um auxiliar de pedreiro, e depois foi tendo outros espaços, com certeza pela sua proatividade, pelo seu trabalho sério, pelo seu compromisso, e já assumiu também uma liderança. Exatamente. E aí você ficou quanto tempo ali como líder nessa empresa? Eu fiquei uns 2 anos. Daí essa empresa veio à falência, né? Essa empresa veio à falência. O dono dessa empresa, ele começou a investir em outras áreas. Nós trabalhávamos na parte de terraplanagem e pavimentação. Certo. E ele começou a investir na área de academia, né? Musculação, né? E ele começou a migrar o dinheiro da empresa, começou a investir em outras coisas e acabou que não deu certo. Teve que fechar algumas outras empresas para suprir a terraplanagem. Perdeu um pouco o foco ali. Perdeu o foco e daí ele foi, né? Ele foi fechando as empresas daí, até chegar ao ponto de falir. E daí quando você saiu dessa empresa, qual foi o próximo passo? Aí eu retornei para Joinville. Você já tinha morado antes aqui então? Já tinha morado antes aqui. Aí retornei para Joinville e comecei a trabalhar numa empresa que era antiga Engepasa, né? Hoje é Infrasul. Certo. Comecei a trabalhar nela daí, como operador de escavadeira. Operador de escavadeira também? Como operador de escavadeira também. E aí você ficou quanto tempo nessa empresa? Essa empresa eu fiquei uns 3 anos, 3, 4 anos. E não só operava... Você estava casado nessa época? Já estava casado, a minha filha já havia nascido. E estava pensando, ainda tinha aquele sonho de se tornar engenheiro ou já tinha abortado o sonho? Não, eu tinha esse sonho, só que como eu não tinha estudo, nesse meio tempo eu já tinha feito um supletivo, né? Estava fazendo um supletivo, Depois que você casou, então? Não, antes de casar, ali um pouquinho antes, eu comecei fazendo um supletivo. Comecei fazendo um supletivo em Jaraguá mesmo, quando a empresa fechou, eu continuei fazendo aqui em Joinville, era o antigo Nova Era, né? E continuei fazendo esse supletivo e daí eu sempre tinha esse interesse de fazer engenharia. Foi onde eu fiz um vestibular na UDESC, só que naquele tempo eu nem sabia que engenharia era integral, né? Não é que nem hoje, né? Aquele tempo era integral, tinha que estudar de manhã, à tarde e à noite, né? As estaduais e as federais ainda estão nesse sistema, né? Mas hoje você tem muitas opções nas particulares, exatamente. Tem bolsas, enfim, o que talvez até tem um custo bem menor, do que você ter uma gratuidade numa federal ou numa estadual, porque você não pode trabalhar, tem que se dedicar exclusivamente ao estudo, né? Aí eu fiz um cursinho pré-vestibular e prestei um vestibular na UDESC e, óbvio, não consegui passar, né? Mas não consegui passar porque eu nunca tinha feito um vestibular, né? Tinha acabado de fazer um supletivo e tudo e não tinha me preparado de verdade, né? E depois que eu fiquei sabendo que era integral, aí eu pensei, tinha muita noção do que era o vestibular. Então, assim, mesmo que eu passasse, eu não ia poder estudar, porque eu não tinha como me manter, né? Eu sustentava a minha casa
E como é que eu ia estudar e trabalhar? Abdicar do trabalho para se dedicar só ao estudo, né? Eu não ia ter como fazer isso. Mas mesmo assim, um dia eu passei na frente da Univille e eu olhei para dentro da Univille e eu lembro que eu falei para mim mesmo, eu falei assim, um dia eu vou estar aí dentro. E comecei nessa busca, comecei a estudar, comecei a me preparar, fazer uns cursinhos pré-vestibular. Já tinha terminado o ensino médio? Já tinha terminado, né? Comecei a me preparar para isso. E você passou então e você falou, não, um dia eu quero ser aluno dessa instituição. Um dia eu quero ser aluno dessa instituição. E daí foi conversando com esse meu cunhado, o Célio. E nessa época você estava trabalhando de? Eu estava trabalhando de operador de escavadeira. Ah, tá, ainda na Ingepasa. Ainda na Ingepasa. E foi onde eu conversei com o Célio Valcanaia, e ele falou para mim, Patrick, a área de sistemas de informações é muito boa, é uma área que abrange tudo. Hoje tudo precisa, né? Tá envolvido com sistemas de informações. E ele me incentivou. Foi onde eu me aperfeiçoei, fiz um pré-vestibular, fiz um vestibular e passei. Aí, até então, eu só queria passar, né? Não sabia quanto que eu ia pagar, né? Mas consegui passar. O sonho era entrar na universidade. O sonho era entrar. Eu pensei, eu vou Depois entrar. Jeito, né? Na parte financeira. Depois tudo vai se ajeitar, eu pensei comigo, né? E consegui passar, consegui entrar na universidade. E daí para cursar sistemas de informação. Para cursar sistemas de informações. Aí eu tentei uma bolsa do artigo 170, né, uma bolsa que ainda existe na faculdade. E eu consegui essa bolsa e daí comecei a estudar. Trabalhava e estudava. Bom, que história interessante, né? Isso que é o legal, assim, quando você determina alguma coisa para você mesmo, né? Igual você, um dia eu estaria aí, passando em frente à universidade, como operador lá na empresa, um dia eu estarei aí. E se concretizou. Né? Por isso que não basta querer, a gente precisa também correr atrás. Né? Então você quis e também buscou, né? Isso. Se preparou, como você disse, né? Se preparou para participar do vestibular, fez o vestibular, ingressou, o sonho era este. Depois precisava ver como que ia dar sequência ao curso, né? A possibilidade de concluir o curso com as condições financeiras. Exatamente. Bom, vamos dar sequência a essa história, Patrick, muito interessante. Você nos contando essa sua trajetória, com certeza inspira muitas pessoas. Nós vamos para um rápido apoio cultural e já retornamos para ouvir um pouco mais desse desdobramento e chegar que hoje Patrick é um empresário bem sucedido aqui na cidade. Até breve. Bom, vamos voltar então com a história do Patrick. Então, você terminou lá nos contando de que tinha ingressado então na universidade. Seu sonho era ingressar, ingressou, né? Ainda não tinha pensado muito bem como queria se manter financeiramente, certo. Né? Mas ingressou e depois viu que tinha a bolsa e como que foi a sequência disso? Bem, então, passando nesse vestibular, ingressando na faculdade, aí veio as dificuldades, né? Que seria como pagar. Consegui a bolsa e a bolsa, eu conseguia me livrar um pouco das dívidas, né? Nesse período já era casado, tinha uma filha? Sim, já era casado, tinha uma filha. E o meu dinheiro praticamente dava só para pagar a universidade. Eu não tinha dinheiro para quase nada. Eu só tinha dinheiro para pagar a universidade mesmo. O salário era para mensalidade? O salário era para mensalidade. A gente teve algumas ajudas da minha família, da minha mãe, né? E a minha mãe me ajudou bastante. Tanto é que eu morei atrás da casa dela, aí ali eu não pagava aluguel. O dinheiro era só para se manter, a comida mesmo e pagar a faculdade, só dava para isso. Bom, que história interessante, Patrick, essa sua ambição de querer, né? Mesmo sem ali o poder financeiramente, porque você já era casado, tinha uma filha. Sim. Então o dinheiro, na época, há alguns anos atrás, os cursos superiores tinham os valores maiores do que hoje, né? Muito caro. Não tem tanta facilidade como se tem hoje, de bolsas, o ingresso hoje é bem mais acessível. Então, mas a sua determinação, né, para aquilo que você queria, né? Então, nem que o meu salário seja para a faculdade, eu vou dar um jeito, vou morar ali na casa, atrás da casa de alguém, né? Vou pedir uma ajuda, mas não desistiu. Sim. Né?
E talvez muitas pessoas têm muitas oportunidades e acabam desistindo, né? Mas essa luta é que é interessante. Por isso que eu sempre gosto de trazer pessoas como você, né, que se tornam profissionais de destaque, para relatar, porque isso com certeza é um ânimo para nós, né? Porque às vezes a gente pensa em parar por tão pouca coisa e não seguir em frente, mas a gente precisa sempre de muita motivação, muita garra, porque é assim que a gente se torna um profissional, um bom profissional, e se constrói uma carreira, porque as coisas não são fáceis, né? Porque quem hoje te vê como um profissional, um empresário bem-sucedido, né, não tem a leitura de toda essa sua trajetória, né, dessas adversidades que você passou, desses obstáculos, dessa superação toda. Com certeza isso é um grande exemplo de superação. Então você trabalhava e estudava. Trabalhava e estudava. E assim foi do trabalho ia para casa, ia direto para a universidade? Como que era? Do trabalho eu ia direto para a universidade. Eu só tinha tempo de lavar o rosto mesmo e ia daquele jeito ali mesmo. Trocava de roupa, eu já levava uma roupa, né? Fazia um lanche na universidade mesmo? Fazia um lanche na universidade. A maioria eu nem fazia um lanche, já ficava lá, só vinha para... Porque não tinha dinheiro para o lanche também. Não tinha dinheiro para o lanche, né? Não tinha o dinheiro para o lanche. E foi um curso de 4 anos, foi que é bacharel em 4 sistema anos, de informação? Bacharel. Foi bem puxado. Inclusive, no último ano, eu fiz os 3 anos com bolsa e o último ano eu perdi a bolsa. Porque eu não consegui juntar a documentação necessária para conseguir a bolsa. Dentro do prazo? Dentro do prazo. E eu tinha muitos afazeres, eu estava trabalhando muito, e daí já se preparando para o final da faculdade, e eu não consegui levantar a documentação necessária e daí perdi a bolsa. Daí eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei, eu vou trancar a faculdade, como é que eu vou pagar a faculdade? Não vou conseguir pagar a mensalidade. E a minha esposa falou bem assim, eu lembro até hoje, ela é a minha guerreira, né? Ela falou assim para mim, Patrick, nem que a gente passe a pão e água, mas nós vamos fazer essa faculdade. E eu consegui fazer. Eu vejo que você até se emociona, sim, até eu sim. também quase me emocionei ouvindo esse seu relato, né? Que é uma história de muitas pessoas, né, que conseguem chegar num determinado lugar com essa ambição, com muita luta, né? Então, muitas pessoas que tinham o sonho de cursar um curso superior tiveram que abdicar, renunciar muitas outras coisas, né? Igual você ia para a universidade, talvez chegava lá com fome, mas não tinham dinheiro para ir numa cantina, fazer um lanche, porque o dinheiro do seu salário já era justamente para pagar a mensalidade, mesmo tendo uma bolsa, né? Que já era um subsídio, já era uma ajuda, mas não era o suficiente, né, para você se automanter. E aí você terminou a faculdade ainda nessa empresa que você atuava, que era a Engepasa, que você nos contou? Nessa empresa. Eu terminei a mesma função? Na mesma função. E daí eu comecei a trabalhar... Mas a faculdade foi te despertando algum interesse de um viés mais empreendedor? Sim. Como que se foi se constituindo? Eu tive uma matéria na faculdade que era empreendedorismo, e essa matéria, ela abre bastante a mente, né? De você poder empreender, né? Novos negócios, né? E na faculdade, devido a... Quando eu entrei, nós trabalhávamos com uma internet de 56K, era aquela de escada ainda, né? Então, ninguém tinha internet. Que era muito top, Que era muito top, né? Então, assim, poucas pessoas tinham acesso à internet. Eram poucos que tinham acesso à DSL. E surgiu num trabalho de faculdade, surgiu um interesse de abrir um site, de fazer uma divulgação de outras empresas. Ali já começou o empreendedorismo em si, né? E eu cheguei a montar esse site. O site chamava-se Joinville Negócios. Eu montei esse site e comecei a divulgar. Era um site de publicidade. Era um site de publicidade. Você vendia publicidade, as pessoas pagavam por aquele espaço. Exatamente. Ali. E daí eu comecei a trabalhar com isso aí. Mas... Isso foi em que ano, Patrick, só pra gente se localizar? Isso foi em 2006. No tempo, 2006? 2005, 2006 ali. Você começou a faculdade em 2002, mais ou menos? 2003. 2003. 2002 para 2003, né? E aí, então, você montou esse site, então, que era Joinville Negócios? Joinville Negócios. Eu comprei esse domínio, né? Isso você estava ainda na faculdade, estava já finalizando? Estava na faculdade, estava finalizando. E foi através de um professor meu, que o professor da universidade,
e ele trabalhava como freelance de designer. E daí ele me despertou o interesse de repente, fazer alguma coisa física, como um cartão de visita, um folder, porque a internet, ela material começou... gráfico. Material gráfico. A internet, ela começou a evoluir muito rápido, né? Para você ter ideia, quando eu entrei na faculdade, nós usávamos aquele disquete 5.8, aí depois já passamos a usar aquele disquete 1.44. Na faculdade mesmo, eu passei a ver o CD. Daí depois veio o CD-RW, que era o que, né, gravava e desgravava. Quando eu saí, já tinha o pendrive. Então, tu vê como evoluiu, Sim. né? Em 4 anos teve essa evolução muito rápida. Várias etapas ali evolutivas num período tão curto, Foi né? muito curto. E daí surgiu essa necessidade de repente, ter um material físico. Porque, como muitas pessoas ainda estavam naquela evolução da internet... E ainda não era um acesso como se tem hoje a internet, né? Exatamente. Que todo mundo tem na palma das mãos ali tudo. Hoje já é tudo mais fácil, né? Hoje não existe lista telefônica, né? Hoje Nessa todo época mundo ainda poucas pessoas tinham acesso mesmo à Sim, internet. exatamente. E aí você começou a produzir esses materiais gráficos por inspiração do seu professor. Sei. E daí foi onde eu comecei a migrar para a área gráfica, né? Aí comecei a pensar, pô, não vai dar certo esse negócio do site. Começou a produzir sozinho ou tinha parceria com alguma gráfica? Não, eu tinha parceria com uma gráfica. Você fazia criação, alguma coisa? Eu fazia criação, mandava para uma gráfica de São Paulo e a gráfica mandava os materiais para mim, né? Uma empresa que só trabalha para gráficas, né? Certo. Eles terceirizam o serviço. E eu comecei a cair no mercado dessa forma. Comecei a ter uma renda a mais, né? E a trabalhar nessa área. E aí, como que surgiu Foi a partir daí que você começou a pensar, então, em empreender, em aumentar ou começar a fazer outras coisas relacionadas à comunicação visual? Já tinha saído da Engepasa ou não? Já tinha saído, daí já Daí você estava só nessa parte gráfica mesmo? Estava nessa parte gráfica. Eu fazia alguns sistemas para algumas empresas, sistemas fechados, né, de contas a pagar, né? E contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, sistemas de controle interno. Fazia alguns sites, já estava fazendo sites e comecei a migrar para essa área física. Daí foi aí que me deu a ideia de começar a trabalhar na comunicação visual, né? Começar a trabalhar na comunicação visual em si. E daí já pensou em montar o próprio negócio ou veio isso mais tarde? Veio mais tarde por decorrência do dinheiro mesmo, né? Porque eu também não tinha capital para isso, né? Quando eu trabalhava na Joinville Negócios, eu trabalhava online. E já para trabalhar com comunicação visual, eu já ia ter que ter uma loja física, ter que ter um local, né? Mas foi nessa época que eu comecei já a trabalhar com a comunicação visual em si. E aí você fundou a sua empresa em que ano? Eu fundei a minha empresa em 2008. 2008. Mas não era uma empresa registrada, né? Eu comecei a trabalhar com ela em casa, fundo de casa, né? Em 2008, por ali, eu comecei a trabalhar com ela. Aí você continuou desenvolvendo essa parte gráfica ali? Comecei desenvolvendo a parte como gráfica. Terceirizado. Exatamente. E fazia ainda não tinha os equipamentos, Não, né? não tinha os equipamentos. Foi só um bom certo tempo depois que eu comecei a adquirir, né? Mas foi bem sofrido ali. Foi uma área um tempo bem sofrido. Mas foram experiências, né, que te trouxeram hoje para te projetar talvez com mais altivez, né, para esse outro grande projeto. E como que foi? Conte-nos como que foi a ideia então de você deu o start, pensou assim, não, agora vou migrar com mais ênfase para essa parte de comunicação visual. Então, foi vendo a demanda do mercado, porque a área de comunicação visual ela é uma área muito forte, muito ampla, né? Todas as empresas precisam de comunicação visual. Então, todo mundo é o teu cliente em potencial. E foi vendo essa necessidade do mercado que eu meti o peito, como diz o outro, né? Abri realmente a empresa, aluguei uma sala, aí criei o nome da Form News, foi a minha esposa que criou esse nome, né? Form News, eu falei, é esse aí, o nome aí mesmo, vai ser esse aí. E hoje nós temos esse nome registrado. E daí abri uma sala, comecei com uma sala comercial e a gente se abraçou e começou a trabalhar. É claro, no começo não deve ter sido nada fácil, né? Como tudo, né? Você ainda talvez não tinha muita credibilidade no mercado, no cenário com as empresas.
Então tem que começar aos poucos, mas tem que ter persistência, né? É. Tudo começa assim mesmo, né? Sim, lá inclusive... no primeiro degrau e vai crescendo. Inclusive eu voltei a trabalhar como operador de escavadeira, né? Porque eu não tinha como pagar aluguel. A empresa não se sustentava. Eu fui obrigado a voltar a trabalhar como operador de escavadeira e fui tocando as duas coisas ao mesmo tempo. Concomitante os dois negócios, o outro emprego e o seu próprio. Um sustentando o outro. Né? Para tentar manter, porque ali ainda era, certo, tinha poucos serviços, né? Poucos serviços. Como a gente comentou, assim, ainda não tinha um grande conhecimento do mercado e tal, sim, talvez você não tinha ainda equipamentos também para fazer outras produções, né? Então talvez tudo isso dificultava um pouco. Bastante. Mas foi uma persistência, porque você também poderia ter abandonado isso, né? Ah, não estou ganhando dinheiro, não está dando nem para pagar as contas básicas. Então eu vou sair, não, mas você continuou, porque estava apostando naquele filho que um dia iria crescer né? E dar bons frutos. Eu apostei mesmo nisso, eu e a minha esposa, nós apostamos na empresa e agarramos de unhas e dentes, como diz o outro, né? E foi um período bem difícil, porque eu tive que voltar a trabalhar, eu sustentava as duas coisas ao mesmo tempo, mantinha as duas coisas ao mesmo tempo, e assim a gente foi crescendo gradativamente. A sua esposa que ficava Minha esposa ficava no período integral na empresa, e eu trabalhava o dia inteiro numa outra empresa, e à noite eu tocava a Farm News. E quando que começou a ter que você decidiu abandonar a outra empresa e começar mesmo a focar na Farm News? Na realidade, eu ouvi um amigo meu, ele falou assim: Patrick, o boi, ele engorda com o olho do dono. Então quer dizer que você tem que, você não pode servir a dois senhores, você tem que ter, tocar um negócio, né? Focar ali. Então a minha esposa me incentivou bastante, né, para mim sair da minha empresa e apostar todas as minhas fichas na Farm News. Eu nunca tive dúvida de que ela daria errado, de que ela não daria certo, né? Eu sempre tive a certeza de que o negócio ia dar certo. E foi quando eu deixei a minha empresa e me dediquei integral na Farm News. A outra empresa que você trabalhava? Quando eu deixei a empresa que eu trabalhava e me dediquei 100% na Farm News, ela começou a andar. Aí eu comecei a aprender, comecei a buscar os fornecedores e ao mesmo tempo os clientes. E daí eu comecei a aprender os processos, estudei bastante sobre a comunicação visual, né? Claro, quebramos bastante a cara, né? Mas foi um aprendizado. Mas isso que você comentou é muito relevante, Patrick, dessa questão de você focar, né? Porque você até comentou anterior nas experiências que você teve de uma empresa que você trabalhava, o dono perdeu um pouco o foco e acabou levando a empresa para um lugar né, não muito bacana, né, que foi para a falência. E justamente naquilo que a gente se propõe, a gente precisa ter coragem de enfrentar esses obstáculos. Mas é claro, a coragem para enfrentar envolve ter competência, conhecer aquilo que você faz, porque você estava no lugar que você conhecia, você já tinha uma formação acadêmica, então você já tinha uma experiência. Então a coragem, ela está implicada com todos esses outros elementos, né? Porque não basta ter coragem, mas eu tenho competência para fazer isso? Né? Quando você tem competência, você tem coragem. Você pode ter um pouco de medo, mas você sabe, como você nos disse, eu tinha certeza que daria certo. Isso é o quê? Coragem e conhecimento, porque você conhecia os caminhos pelos quais você teria que passar. Isso é uma determinação. E é justamente essa determinação, essa coragem, esse foco que nos leva para o lugar de sucesso. Tá? Se a gente não tiver isso, a gente não consegue. Porque sempre são muitos obstáculos, muitas dificuldades, e talvez a primeira vontade que a gente tem é mesmo de desistir. Parece que isso não vai dar certo. É verdade. Porque você só vê o outro fazendo, o outro tendo sucesso, é muito fácil. Agora você dar um start e dar sequência no seu próprio empreendimento não é fácil. Tá? As pessoas não conhecem os bastidores pelos quais passam os empreendedores. Muita gente diz que quer ter o próprio negócio para ter mais liberdade. Mas mais liberdade implica mais responsabilidade. Exatamente. Porque todas as contas, tudo ali pertence a você.
Você não tem o seu salário garantido. Você precisa lutar, buscar a cada dia clientes. Bom, chegamos ao final de mais um bloco. Vou pedir licença a você para a gente dar sequência a essa história. Quero ver agora como foi o boom dessa Form News, tá? Então vamos para um rápido apoio cultural e já retornamos. Até breve. Então, Patrick, terminamos o bloco anterior, você falando justamente que tinha deixado o seu trabalho para se dedicar exclusivamente agora à sua empresa, para imprimir esse foco maior, né, para justamente fazer a empresa crescer. Né? Como você nos disse ali, que com o olho do dono, que o boi engorda. Que o boi engorda, né? Então vamos ver como que foi a engorda dessa sua empresa, o crescimento dessa sua empresa. Bem, foi através de alguns trabalhos que nós começamos a fazer, que nós começamos a ganhar credibilidade no mercado. Começamos, lógico, com trabalhos pequenos, né? Algumas placas, alguns trabalhos pequenos, e até mesmo para conhecer, né, o mercado. E um serviço aqui, outro serviço ali, um boca a boca, um indica aqui, outro indica ali. A excelência, né? A gente sempre buscando a excelência nos trabalhos. Isso é o diferencial, Esse né? é o diferencial. Porque você precisa ter qualidade, né? Procurar fazer aquilo que você se propõe de uma forma bem feita. Sim. E tentando sempre atender o cliente com a excelência. O serviço bem feito, né? um pós-trabalho, né? Uma pós-venda. E assim nós fomos ganhando alguma credibilidade no mercado. E fomos crescendo gradativamente, né? Como tudo, né? Começa Vamos só falar um pouquinho de comunicação visual, né? Para quem está nos assistindo também, né? Para ver uma empresa que trabalha com comunicação visual, o que compete a ela. Né? Nós sabemos que hoje as imagens dizem muito, né? Até a gente tem uma pesquisa que 75% das postagens no Facebook são constituídas de fotos, 75%. E 87% das interações feitas pelos usuários estão relacionadas a imagens. Então, quando se tem imagem, os usuários, os internautas interagem. Né? E até no nosso corpo, 70% dos nossos receptores sensoriais estão localizados nos olhos, 70%. Então, a percepção visual, né, isso causa impacto. Pode ser um impacto positivo ou um impacto negativo. Certo. E a empresa que faz a comunicação visual, me corrija se eu estiver errado, ela vai cuidar o quê? Da logomarca, da fachada da empresa, porque tudo isso ela vai transmitir uma linguagem, uma mensagem, né, que pode imprimir uma certa credibilidade, a vontade de você entrar naquele estabelecimento ou não, e é claro também todas as peças publicitárias que são feitas. Né? E a pessoa que faz isso, que trabalha, precisa conhecer, no mínimo, entender de cores, de símbolos, porque são altamente significativos. Então você precisa usar cores corretas, né? Símbolos adequados, justamente para causar aquele impacto e para ter um efeito lá com aquela pessoa que é o possível leitor ou o cliente. Porque muitas vezes a gente compra talvez determinada coisa pela embalagem. Pela embalagem, não é isso? Verdade. Você vê uma embalagem bem produzida, a gente chama atenção, parece que você quer conhecer aquele produto, quando você ainda não conhece determinada marca. Então a comunicação visual, e abrangendo comunicação, é tudo. Tudo. Né? Tudo envolve comunicação. É através da comunicação que nós imprimimos os nossos valores, né? E nos constituímos e construímos também outras coisas. Tudo está relacionado à comunicação. Agora, tem uma frase famosa do Charlie Chaplin que diz o seguinte: quem não comunica se trumbica. Mas é impossível um sujeito não se comunicar. Todos nós nos comunicamos. E quem comunica, dependendo da forma que se comunica, pode se trumbicar. Exatamente. Porque você precisa ter uma comunicação eficiente, que seja eficaz, que tenha resultado. Então, talvez todo esse crescimento da sua empresa, da Form News, né, é justamente por ter pessoa à frente da empresa que de fato conhece isso,
que sabe fazer um serviço correto. Sim. Quando o cliente, porque às vezes o cliente não tem muita noção, mas você precisa intervir e propor o que é o mais adequado para ele. Não é isso? Isso. Então, a comunicação é altamente significativa, né? E tem uma frase, até entrei no site da empresa de vocês, eu vi que a visão de vocês, a nossa visão é Fazer você aparecer. fazer você aparecer. É uma frase emblemática. Sim. Esse jogo de linguagem, né? A nossa visão é fazer você aparecer, né? Quer dizer, a empresa está olhando para o outro, no lugar do outro. Exatamente. Né? Justamente, ela está enxergando o que o outro precisa, né? Imprimir enquanto comunicação, enquanto a sua mensagem de empresa, para que tenha êxito. Não é isso? Exatamente. Nós sempre buscamos melhorar a imagem da outra empresa. Então, assim, claro que muitas vezes as empresas elas já têm uma logomarca, já têm as cores dela, elas já. Sim. Então nós temos que trabalhar em cima do que eles já têm. Só vai reproduzir, né? Não está nós vamos construindo reproduzir. alguma coisa. Né? Mas quando chega na parte de construção, nós temos os nossos designers dentro da empresa e a gente sempre faz uma reunião com o cliente, ver quais são as cores que ele gostaria de trabalhar, né? Porque sempre tem aquele que ele gosta mais de uma cor, né? Às vezes até torce para um time, puxa mais aquele tipo de cor, mas a gente sempre tenta... Também cabe ao profissional orientar, né? Exatamente. Talvez o que significa, né? Sim. A semiótica ali, né? A implicância que vai ter. Exatamente. E a gente sempre tenta fazer uma coisa para harmonizar com o produto que ele vai vender, que ele vai expor, né? Esse é o nosso trabalho. Na realidade, a comunicação visual, ela está em tudo, né? Sim. É como você mesmo falou, tudo existe comunicação visual. Tudo existe comunicação. Né? Então, e nós também somos sempre textos, eu sempre digo, nós somos textos ambulantes e as empresas, as fachadas, elas estão comunicando antes de você entrar dentro delas. Exatamente. Né? Então, pela fachada, como que ela está, se é um material gráfico também bem feito, isso significa que é uma empresa que tem um certo cuidado, diferente de alguém que faz um material mal elaborado. Né? Então, tudo isso significa muito. Né? Então, tudo isso envolve essa comunicação. E hoje vocês prestam serviço para grandes empresas, né? Tem grandes parceiros, empresas que sempre solicitam o serviço de vocês. Certo. Hoje, graças a Deus, nós temos algumas empresas que nós trabalhamos diretamente para eles, né? Uma é a Docol. Nós fazemos as fachadas de assistência técnica a nível Brasil. Então, no Brasil todo vocês no Brasil fazem? todo. Alguns lugares, né, como mais remotos, que nós não conseguimos fazer, mas nós criamos o projeto, elaboramos toda a fachada e enviamos para uma comunicação visual, né, para executar. E hoje a empresa Form News trabalha para a Univille. Nós fazemos a comunicação visual da Univille, várias outras universidades também. Então tem bastante empresas, Dunlop, Michelin, bastante empresas assim que a gente presta serviço. O SESI Farmácia também, nós estamos bem fortes dentro do SESI Farmácia. Renomadas, empresas grandes, bem conceituadas. Né? E com certeza, essa história toda, né? Que orgulho, né, para você, para a empresa, acho que você olhar para trás hoje e observar essa trajetória toda, talvez aqueles momentos que você teve tanta dificuldade, que teve que ter um trabalho paralelo para tentar sobreviver e dar sobrevivência à empresa. Então hoje você tem uma equipe de colaboradores, né, que atuam, já é uma empresa bem conceituada, bem constituída, sólida, com muita credibilidade. Porque se a gente não tiver credibilidade, você também não sobrevive, né? Exatamente. Então, o que explica toda essa parceria forte que a empresa tem é justamente pelo trabalho sério que começou lá, né, de grão em grão e foi crescendo. Exatamente. E vocês trabalham ainda com a parte gráfica? Alguma coisa. Né? Trabalhamos praticamente com cartões, folders, esse tipo de material. Mas não se atemos muito na parte gráfica. O nosso foco mesmo é comunicação visual, né? Grandes projetos, né? Exemplos de projetos que vocês fazem, assim, só para... Olha, nós fazemos desde de placas, as fachadas, né? Revestimento de ACM, totens, outdoor, fronts, muitos materiais, né? Projetos especiais. Então, assim, existem muitos materiais que nós trabalhamos. Letra caixa, nós somos muito fortes nisso. Trabalhamos bastante com isso.
Então, estruturas metálicas, toda essa parte da comunicação visual é feito todo na empresa, na Form News. Essa parte nós não terceirizamos nada, é toda produção nossa mesmo. Vocês produzem e executam? Produzimos e executamos toda... Desde o desenvolvimento, na verdade? Desde o desenvolvimento até a instalação. Você trabalha também no desenvolvimento? Ou não? Também. Hoje pouco, né? Mas também. Já tem uma equipe lá que... Sim, hoje nós estamos com 9 funcionários, 9 colaboradores. E graças a Deus estamos crescendo, né? E qual é a ambição? Tem algum plano de crescimento, de avanço? Como que tá? Porque constantemente isso vai acontecendo, né? Exatamente. Pelo trabalho, né? Sim. E acredito que vocês, esse ano, até aproveitando aqui fazer um parêntese, né? Esse ano tivemos um ano atípico em virtude da pandemia. Sim. E como que foi para a empresa tudo isso? Bom, nós passamos por um momento bem crítico, né? Chegamos a ficar 30 dias parado. Então, para uma empresa, 30 dias sem faturar é pesado, né? Mas graças a Deus não mandamos ninguém, não tivemos que fazer nenhuma demissão. Muito pelo contrário, ainda contratamos mais. Mantiveram o quadro de funcionários. Mantivemos o quadro e claro, agora nós estamos gradativamente, né? Porque o resultado ele veio uns 2, 3 meses depois dessa parada, né? E agora é que a gente está começando a alavancar de novo. O mercado está aquecido, está se aquecendo, né? Exatamente. E tudo está se encaixando. Volta para os seus eixos. Exatamente. Né? Mas justamente, talvez o que é importante é que a empresa já era uma empresa sadia financeiramente, né? Então não se tinha dívidas, nada. Exatamente. Então, por mais que a gente tenha esse baque financeiro, como você nos disse, mas você consegue levar, né, um período ali e depois acaba retomando, né, a sua normalidade. Sim. É um período remoto, mas graças a Deus a gente, por ter esses parceiros trabalhando junto com a gente e por nós termos essa trajetória, essa credibilidade no mercado, não faltou serviço para nós. E hoje está sentindo assim que está tendo uma demanda maior? Como que está? Está tendo uma demanda maior. Né? Talvez na crise as pessoas precisam comunicar mais, né? Exatamente. Para vender, sente a necessidade de comunicar, né? Para justamente vender os seus produtos e serviços. As grandes empresas, nesse momento de crise, eles investem em divulgação. Né? É esse que é o momento que eles investem. As empresas que retêm essa comunicação, retêm essa propaganda em si, elas é onde elas começam a sofrer, né? Que às vezes eles tentam se trancar em coisas que não deveriam. E a comunicação visual, ela não é só uma placa, ela é o espelho da tua empresa, né? Ela é o teu cartão de visita. E hoje você faz circular essa comunicação, né? Você cria uma peça publicitária ou enfim, faz uma fachada, um layout. E isso circula, não é só naquele lugar físico, mas no meio virtual. Exatamente. Né? E quantas pessoas que vão acessar talvez vão sentir vontade de conhecer aquele espaço pelaquela comunicação visual que foi bem feita, né? Exatamente. Que chama atenção, aquela fachada, enfim, o nome da loja, ou enfim, seja o que for, né? Você trabalha com letra caixa, como você disse. Então tudo isso é um certo chamariz, né? E você migra, isso hoje você circula, sai desse lugar físico e vai para essas redes sociais, né? Que é o Insta, o Facebook, isso aí você se reproduz e tem esses efeitos. Bom, eu vou pedir para que você fale o endereço da empresa, Patrick. Certo. Onde que fica, as pessoas que quiserem contactar você, como que podem fazer, quiserem um orçamento, conhecer a empresa. Já vimos que é uma empresa de credibilidade, né? Já tem grandes parceiros, grandes empresas que sempre estão ali solicitando serviço e o Patrick prestando esse serviço com excelência. Bem, a nossa empresa fica no bairro Vila Nova, na rua Miguel Vogelzanger, 244, e o nosso telefone para contato é 3439-0922 e o WhatsApp, né, porque hoje é muito usado o WhatsApp, até mais do que o próprio telefone, né, é 991 16 26 44. Ok, então fica no Vila Nova, é isso? Vila Nova, no bairro Tem Vila o Nova. site também? Tem o site, né, que é o formnews.com.br ou formnews.net, esses dois sites são os nossos. E pode entrar lá, fazer um orçamento. Isso, dei uma procuradinha nas redes sociais, Form News, né?
faça o orçamento, com certeza, comunicação é algo imprescindível. Quer ter sucesso, precisa começar pela uma boa comunicação, né? E a gente está falando aqui hoje de comunicação visual, mas a comunicação ela é bem abrangente, né? E contempla várias coisas e sempre causa impactos. O impacto pode ser positivo ou negativo. O que a gente quer é sempre um impacto positivo. Então, para isso, precisa, né, desenvolver isso com uma empresa ou com profissionais que, de fato, conheçam, né, para fazer isso com excelência. Patrick, estamos chegando ao fim do programa. Foi uma honra recebê-lo aqui. Sim. Uma história brilhante, né? A gente sempre gosta de trazer pessoas justamente para contar isso, né? As suas histórias, os seus percursos, as suas dificuldades, que com certeza isso nos encoraja muita gente que está nos assistindo para nunca desistir. Você precisa ter um sonho, mas não basta ter um sonho. Você precisa acordar cedo, trabalhar muito, lutar para que ele aconteça. Porque o sucesso é um mero efeito do trabalho, tá? Então não fique apenas esperando o sucesso, mas o sucesso vai acontecer se você tiver muita dedicação, muito empenho, persistência. E às vezes precisa renunciar muitas outras coisas. E ter o seu próprio negócio é sinônimo de muita responsabilidade e não de liberdade. Patrick, então, muitíssimo obrigado, tá? E a você de casa, a minha gratidão por nos acompanhar. E até o próximo Profissionais de Sucesso. Fiquem todos com Deus.